Todo mundo sabe hoje dos seus resultados, sabe, da Craft, da Craft Black, da Craft Blue. Mas como que o Vinhas caiu no mercado digital? Você foi seduzido pela promessa do 6 em 7? Acho que não muito. Eu comecei em 2015 e eu conheci um projeto de um casal que eles trabalhavam com desenvolvimento pessoal e tal. E eu tava buscando sobre essa coisa de ser nômade digital, ter liberdade geográfica, não sei o quê. Não necessariamente nessa pegada de marketing digital, fórmula de lançamento, mas numa onda do Tim Ferriss, assim, né? Eu encontrei esse casal, a gente começou a se falar, ficamos próximos. Eu ajudei eles a fazer um lançamento. E eu não sabia o que era o lançamento. Eles me explicaram, tal, fui ajudando, nananã. E eles faturaram R$ 600.000 nesse lançamento de um produto de desenvolvimento pessoal. E esse casal eram pessoas desconhecidas na época. E até hoje são, né? Que eles pararam e tal. Mas eles eram bons, assim, no que eles faziam. E eu pensei, pô, se esses caras conseguiram fazer R$ 600.000 nesse esquema bem tosco, bem qualquer nota. Tipo assim, não tinha uma equipe profissional, era uma coisa bem assim, né? Bem simples. Aí eu pensei, pô, se eles estão fazendo essa grana, é possível fazer muito mais dinheiro do que isso. E aí, bem perto dessa época, eu fui para os Estados Unidos fazer um curso de roteiro com o Robert McKee, que escreveu aquele livro Story, que é bem famoso e tal. Porque na época eu trabalhava com música, e aí um dos artistas que eu trabalhava foi convidado para ter uma série, e eu não gostei do roteiro, aí eu não entendi porque eu não gostei do roteiro, e fui para os Estados Unidos fazer esse curso, a convite do meu amigo Felipe Simas, que ele também se interessou em fazer isso e tal. Ele tinha um apartamento lá e me chamou pra gente fazer esse curso, eu podia ficar na casa dele e tal, que deu uma ajudada lá nos custos, que na época pesava muito. E aí eu fui fazer esse curso, que era muito bom, e eu fiquei pensando, pô, se esse curso fosse online, seria melhor e tal. Porque aí eu poderia ver mais vezes, poderia consultar, poderia ver as perguntas. E foi difícil assistir naquela época, 10 anos atrás, né? Mesmo que a gente falava inglês, mas é mais difícil você ver estudar um conteúdo por várias horas seguidas que não é na sua língua mãe ou uma língua que você tenha muito domínio. Então, consegui fazer o curso, mas quando eu voltei pro Brasil, pensei nisso. E pensei, vou começar um negócio assim, já que já tinha tido também essa experiência com esse pessoal, lá do desenvolvimento pessoal. E aí eu comecei a procurar meu primeiro expert e tudo mais. Como é que você encontrou o seu primeiro expert? O que você procurou nessas pessoas? Como é que você fez essa curadoria para entrar nesse mercado? E por que você já pensou em lançar outra pessoa e não lançar você mesmo? Bom, primeiro que eu nem cogitei lançar eu mesmo, porque eu acreditei que eu não tinha o que ensinar, né? A não ser que eu fosse ensinar a pessoa a se tornar empresária no meio artístico, que era uma coisa que eu nem me via fazendo eventualmente num longo prazo e tal. Assim, um longo prazo de 20 anos, 30 anos. Não sei, não pensei isso na época. Eu pensei que na verdade era parecido com o trabalho que eu já tinha. O trabalho que eu tinha era, eu tinha um produto que era a música, então eu tinha que construir audiência para ouvir essa música e rentabilizar essa audiência que consumia essa música através de show, através de publicidade e tal. E eu pensei que era uma coisa bem mais parecida, só que poderia dar muito mais dinheiro. E aí eu comecei a procurar vários experts e tal, me reuni com 18 pessoas, e dessas 18, o que eu fechei foi o Gustavo. Eu fechei acho que com mais uma pessoa dessa época, que foi um cara de educação física, tal, que era bem legal também, mas não deu certo. E o Gustavo. Mas a gente lançou primeiro o Gustavo. E o Gustavo já era uma pessoa conhecida, ele já tinha livro, né? Como é que você conseguiu abordar ele, principalmente fechar ele como expert? Primeiro de tudo, eu acredito que, ao contrário da maioria das outras pessoas que falou com ele, eu não fui babando com sede ao pote. Eu fui tranquilo. Então eu sempre penso isso, que as pessoas que são nervosas, assim, elas espantam o dinheiro e os relacionamentos também. Então, primeiro fui tranquilo, assim. E eu não prometi nada pra ele. Não falei, você vai faturar um 6 em 7, um 7 em 7, não sei o quê. Eu sabia que ele já tinha dinheiro, que isso não ia ser o grande motivador dele. E eu fiz o possível pra conseguir extrair dele o que ele gostaria de realizar, para que eu pudesse ser, de alguma maneira, uma alavanca para realizar aquilo que ele já desejava.
Aí quando você foi lançar o Gustavo Cerbasi, como é que você pensou em estruturar esse primeiro lançamento? Porque muita gente começava com aquela ideia de, vou fazer um e-book, captar lead, e aí depois fazer um pequeno lançamento, o que eu ganhar desse lançamento eu vou investir de novo. E o seu primeiro lançamento com o Cerbasi foi um marco dentro da Hotmart, inclusive, né? Que foi, eu acho que um lançamento gigante de 7 dígitos e tal, e que colocou o seu nome pela primeira vez de forma muito forte dentro do mercado. O que vocês fizeram de diferente do que a maioria das pessoas fazia naquela época? Então, naquela época era bem raro ter um lançamento de 7 dígitos e tal. Isso a gente tá falando do comecinho de 2016. E aí, quando eu fui fazer o lançamento do Gustavo, primeiro que eu já formei a minha empresa de uma maneira um pouco mais estruturada. Então, eu já tinha sócios investidores, eu já tinha dinheiro em caixa, né? Então, diferente da maioria das pessoas que estão começando um negócio da casa delas ali, tentando... Eu já tinha alugado um escritório, já tinha contratado pessoas, já tinha investimento. Então, também o negócio não poderia... Assim, eu não poderia investir R$ 1.000 para ver se ia dar alguma coisa. Se investisse R$ 1.000 para ver se dava alguma coisa, eu já estava com um relógio ali contando. E a gente tinha uma expectativa de custo por lead que a gente tinha pesquisado. A gente estava conseguindo um custo por lead abaixo do que a gente tinha pesquisado. E aí eu propus pro Gustavo. Tanto que o Gustavo, ele tinha receio de investir e tal. Ele queria que a gente investisse, acho que R$ 20.000 na época. E aí eu fiz uma proposta pra ele. Eu falei, eu vou investir 200 mil, se perder o dinheiro eu perco, e se ganhar a gente divide na proporção que a gente combinou. Aí ele falou, tudo bem. Aí eu investi 200 mil, voltou 2,8 milhões. Maravilhoso. E essa ideia que você E trouxe... naquela época, 2,8 milhões É muito dinheiro. valia meio que como se fosse 6 hoje, sei lá. Não, é bizarro. E sabe o que eu acho interessante nessa parte da sua história? É que poucas pessoas no digital começaram com essa visão já de construir uma empresa, de procurar sócio investidor e tal. A grande maioria começa nessa coisa do amadorismo mesmo. Vou tentar aqui e se der, bom, se não der. E eu acho que por esse motivo, muita gente ou não construiu uma empresa mesmo e vive dessa coisa do lançar do tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Ou tentaram fazer como um plano B e nunca virou o plano A da pessoa. Ela sempre fica ali naquela coisa do curso online. Talvez um dia será algo que pode dar um dinheiro para ela. Você acha que essa sua visão de já colocar como uma empresa, de já procurar sócio, fez diferença para que hoje você esteja no lugar onde você está e a sua empresa seja uma das mais reconhecidas dentro do mercado digital? Eu acredito que tem muita sorte envolvida em tudo isso, sabe? Eu não gosto muito desse pessoal que conta a história do tipo, não, eu já ia ser um sucesso mesmo e tal. Eu acredito que eu tive muita sorte, porque na época eu estava me desfazendo de uma outra sociedade, então eu precisava levantar capital para pagar a outra sociedade que eu estava me desfazendo. Eu tive sorte também que os meus sócios investidores na época, eles trouxeram o Lucas para operação, que depois se tornou meu sócio, ajudou muito a empresa a crescer. Tive sorte do Gustavo ter topado ser lançado por mim, sem eu ter um grande histórico naquela época ainda. Aliás, quase nenhum histórico. Então, eu acredito que o fato de eu ter empreendido antes, que eu já tinha empresa fazia, sei lá, uns 6 anos, eu já tinha uma noção de como funcionava essa coisa de formar equipe, liderar pessoas, tinha a noção dessa questão de vendas, de estratégia. Então eu acredito que mais isso que fez diferença do que o fato de querer montar uma empresa em si. Eu precisava daquele dinheiro que eu recebi, né, quando eu vendi a empresa e tal, para sócios investidores. Mas eu acredito que se eu não tivesse tido esses sócios investidores, eu teria, de alguma outra maneira, conseguido entrar nesse mercado e prosperar. Mas como eu tive, talvez isso acelerou de alguma maneira e tal. E qual foi o momento que você resolveu também virar expert? Porque você falou que no início você nem pensava nisso. E depois você se tornou expert e é expert até hoje. Então, qual foi o momento que você virou a chave e falou assim, eu também vou para frente das câmeras. E por que você fez isso? Vários motivos, mas o principal foi porque me chamaram para palestrar no Fire, que era uma coisa que eu nem cogitava de fazer, em 2017. Tanto eu nem cogitava que, na época, eu falei que eu só ia se eles deixassem eu levar o Ladeirinho junto comigo. A gente era muito próximo na época e tal. E a gente palestrou juntos lá e tudo mais. Só tinha um palco, era bem menor. E aí nesse evento aí do Fire que eu fui, que foi em 2016 ou 2017, eu tinha visto um cara palestrando. Eu não sei se foi nesse evento ou em algum outro,
Mas assim, um cara palestrando que claramente ele já tinha, naquela época, muito menos resultado do que eu. Uhum. E ele estava orientando as pessoas a fazerem coisas que eu achava completamente absurdas, assim. Então, por exemplo, uma pessoa que não investia em tráfego falando sobre como deveria investir em tráfego. Sim. Aí eu falei, pô, mas esse cara nem investe em tráfego, tipo, ele nem sabe o que ele tá falando. E eu pensei, pô, mas por que que esse cara tá lá palestrando e tomando esse espaço e tal? Aí eu pensei, porque pessoas como eu que têm esse know-how não estão tomando esse espaço. Sim. Então, o problema não é o cara, o problema sou eu. Uhum. E também aconteceu uma outra coisa, que eu participava do Mastermind do Jerônimo, que hoje ele participa do meu Mastermind, mas na época que ele tinha um Mastermind, que tinha esse... Ele tem esse lado bem de desenvolvimento pessoal, mas era um pouco de marketing digital também. E eu participava, eu sou super grato a ele foi o cara que me deu a mão primeiro e tudo mais nesse mercado. Primeiro cara a acreditar em mim. E por isso eu participava do Mastermind dele, porque ele tinha me ajudado muito e tudo mais. E porque, claro, era um ambiente muito legal, eu conhecia... O próprio Ladeirinho eu conheci lá no Mastermind dele. Mas aí lá pelas tantas, nesse Mastermind que eu tava, meio que concomitantemente com esse negócio que eu vi, começou a rolar um motim ali no Mastermind dele contra ele. Obviamente eu não tava participando do motim e tal, mas assim, tipo, um cara saiu do Mastermind dele e levou várias pessoas junto com ele e o Mastermind meio que ficou com pouca gente. E aí, sei lá, o Mastermind acabou. E aí, beleza, aí o Mastermind acabou e tal. E aí, nisso que o Mastermind acabou, algumas pessoas que eram desse Mastermind me ligaram e falaram, pô, mas a gente ia lá mais por sua causa e tal. Por que você não monta um negócio assim? Acho que foram umas 2 ou 3 pessoas. Aí com essas 2 ou 3 pessoas, eu chamei alguns amigos, pessoas que eu conhecia, se elas queriam participar. Aí eu comecei o meu grupo com umas 6 pessoas em junho de 2017. E naquele momento você já pensava que esse poderia se tornar o seu produto principal? Ou você só pensou em criar um ambiente para trocar ali com as pessoas? Não tinha essa pretensão, assim, de virar um negócio do tamanho que virou. Acho que tinha uma pretensão assim. Eu pensava na época, se eu tivesse um dia 30 pessoas, seria muito bom e tal. Corta para mais de 200 pessoas em 2025. E eu pensava assim, pô, se eu pudesse cobrar 30 mil reais, seria ótimo e tal. E hoje é 150. Então, não tinha essa pretensão assim tão grande, mas tinha uma pretensão de fazer um negócio legal e tal. E eu acredito que isso é parte da vida. Você não enxerga muitas vezes tão mais longe de quanto as pessoas gostam de falar e tal. Então, eu queria crescer do meu jeito que eu quero hoje, mas se, por exemplo, daqui a 10 anos a Craft tiver vários ambientes, vários tipos de mastermind com 2.000 pessoas, não é uma coisa que eu tô pensando hoje. Sim. Eu só tô pensando em dar o próximo passo. Então, não tinha essa pretensão. E para uma pessoa que não sabe o que é um mastermind, como é que você explicaria o que é isso? Porque às vezes eu falo assim, eu trabalho com um mastermind, aí alguns amigos meus, mas o que é isso? Eu falo, um grupo de pessoas, eles pagam 150 mil reais, a pessoa, quer 150 mil reais para fazer parte de um grupo? Como assim? O que tem lá dentro? 150 mil reais é um carro, é uma viagem, é uma entrada num apartamento, né? Assim, então, quem é muito de fora do nosso mercado olha e fala assim, cara, o que é isso? Para uma pessoa, assim, para minha avó, que não sabe o que é um mastermind, como é que você explicaria o que é isso? Esse é um conceito que a gente importou dos Estados Unidos, que é uma coisa que já rola lá faz bastante tempo, que é basicamente um grupo de empresários que tem um líder, um mentor, que o papel desse mentor, mais do que mentorar cada uma das pessoas, é reunir o grupo de pessoas certas e ter uma cultura em que o grupo compartilhe informações. Então, muita gente se pergunta assim, pô, eu até vi a Betina falando assim, você imagina assim, uma reunião do Nubank, do Itaú, e cada um compartilhando seus segredos de mercado e tal, mas essa é uma comparação bem limitada, assim. Porque não dá pra você comparar mercados de empresas multibilionárias e com compliance, com não sei o quê, com vários pequenos negócios de pessoas que estão até faturando alguns milhões e tudo mais, mas são negócios bem incipientes, se você for comparar com grandes empresas como essas e tal. E mesmo assim, se você pegar o Steve Jobs, esses caras,
eles iam atrás do... O Steve Jobs, ele fala do Bob Noyce, que era da Intel. Então, essas pessoas, elas têm isso de alguma maneira, sempre tiveram, só que dentro desse mercado digital, isso se consolidou de uma maneira mais institucionalizada. Perfeito. Então, basicamente, sei lá, eu penso o seguinte, eu tô nesse mercado faz quase 10 anos. Várias pessoas que estão grandes no mercado até hoje estão na mesma época que eu. O Ícaro, o Ladeirinha, a Priscila Zilo, o Pedro Sobral. Então, assim, a gente sempre trocou informações entre a gente. E esse fato da gente sempre ter trocado essas informações entre a gente fez com que o nosso mercado como um todo ficasse muito maior. Até porque muitas pessoas compram de mim, depois compram do Ícaro, depois compram da Priscila, depois compram do Ladeirinha, depois compram de não sei quem. Então, a gente tem essa mentalidade que se o mercado for maior, se o bolo for maior, todo mundo vai acabar saindo ganhando, mesmo que eventualmente uma pessoa deixe de comprar de mim para comprar do Ícaro ou não sei o quê. Então é um olhar menos assim de picuinha e mais de abundância, que é um negócio que pode ser legal para todo mundo e tal. Então a gente também fez muitos amigos ao longo desse caminho, né? E muitas vezes desses amigos que a gente faz em Mastermind saem sociedades. Por exemplo, eu sou sócio do Rafael Leite e do Rodrigo Góes, que eles estão no top 25 do Galaxy. Eu sou sócio da Ellen Salomão, que fatura múltiplos 8 dígitos por ano. Enfim, de várias outras pessoas. Hoje a gente é um grupo que a gente tem sociedade em 15 empresas, mais ou menos. E muito disso aconteceu por causa da Craft, né? Principalmente no mercado de educação, assim, eu vejo que as pessoas têm uma visão muito limitada algumas vezes, que é tipo, se a pessoa comprar o meu curso, ela nunca vai comprar o seu se a gente é concorrente. A pessoa, quanto mais ela gostar daquele tema e melhor ela quiser ficar, mais ela vai querer aprender sobre aquele tema. Então, ela vai comprar o meu, vai comprar o seu, vai comprar o outro. Então, assim, quem tem essa visão muito limitada é porque realmente não consegue ver o quanto a abundância do mercado e entender também a própria persona no sentido de, cara, que essa pessoa vai querer se desenvolver. Não é porque ela não comprou o meu agora que ela não pode comprar o meu daqui a 2 anos. Eu acho que no mercado digital, algumas pessoas perceberam isso, né? Esse grupo de pessoas que você falou e os grupos que estão dentro dos masterminds e viram que a concorrência é melhor eu estar mais próximo do meu concorrente, aprender com ele, entender com ele, trocar com ele, do que eu colocar ele como um inimigo. E eu acho muito legal, dentro da Craft tem a galera do Enem ali, né? Que tem muita gente que é do nicho de Enem e eles gravam conteúdos juntos, eles fazem aulas juntos e eles trocam muito, né? Eles compartilham muito entre eles e eles estão um ajudando o outro a crescer. E isso é muito legal. E ver que eles não escondem nada, sabe? Eles querem realmente se ajudar e estar junto. E aí eles acabam criando um grupo tão forte que todo mundo quer participar daquele grupo. Então, assim, andar com eles é andar com a nata do Enem. Então, eu quero estar lá também. Eu acho que é por isso que, inclusive, o nicho de Enem cresce muito dentro da Craft Black, porque as pessoas olham e falam, nossa, estão todos lá. Então, se estão todos lá, eu tenho que estar lá também, né? Acredito que sim. E você falou que, lógico, que você não pensou que a Craft ia chegar nesse lugar quando você criou ela. Só que hoje, a Craft, diferente, né, a Craft Black, diferente dos seus concorrentes, vamos dizer assim, é o seu produto principal. Então, das pessoas que têm masterminds no mercado, a grande maioria, o mastermind não é o produto principal, eles têm outros. E você construiu um modelo de negócio diferente. O que te levou a olhar o mastermind como o seu produto principal? Bom, primeiro de tudo, eu acredito que tem aquela frase do Ryan que fala: o maior talento de todos é reconhecer o seu próprio talento. Então, eu já percebi que eu não era um comunicador tão bom quanto os meus concorrentes. Então, uma vez que eu já percebi que eu não era um comunicador tão bom quanto eles, eu não ia querer competir nesse mercado que eu não sou tão bom quanto eles. Então eu pensei, esse mercado não é aonde eu vou crescer e tal, né? Porque existem várias maneiras de você crescer. E uma das mais importantes na nossa era, nos dias de hoje, é a sua capacidade de comunicação. Então eu procuro melhorar minha capacidade de comunicação e tal, mas entendendo que não é ali onde eu tô fazendo minha máxima performance. Por outro lado, eu vou muito bem nesse negócio de mentorar as pessoas, tanto que vários dos meus clientes estão comigo há 7 anos, há 8 anos, há 6 anos, há 5 anos. Porque eu consegui fazer isso muito bem. Então, eu preferi me concentrar nisso e o meu modelo de negócio é me tornar sócio de alguns dos meus mentorados. Então, hoje eu tenho
mais ou menos 300 mentorados ativos, contando a Craft Black e a Craft Blue. 270, 300. E a gente é sócio de 15. Então a gente é sócio aí de, sei lá, 6%, 7%. Então a ideia é isso. Se ao longo dos anos eu continuar me tornando sócio de 6, 7, 8% desses mentorados, eu vou participar de vários negócios que vão crescer exponencialmente. E pra mim também, assim, eu acredito que eu tenho essa noção do suficiente, assim, sabe? Sim. E essa visão de que vou me tornar sócio dessas pessoas, de onde surgiu? Porque a Palur, eu acho que foi a primeira, não sei se é a única, aceleradora dentro do mercado digital que tem essa intenção de comprar partes de empresas. Qual foi o momento que você falou assim, cara, ao invés de lançar outras pessoas, eu posso comprar parte da empresa delas? Foram algumas coisas que aconteceram na sequência. Uma das empresas de um mentorado meu foi vendida para um grupo por 70 milhões de reais. Aí eu pensei, pô, eu sabia que esses caras iam estourar. Então eu poderia ter participado disso, em vez do cara ficar me pagando, sei lá, na época eles me pagavam acho que 70 mil reais por ano. Aí eu pensei, pô, em vez de eu receber 70 mil reais por ano, o cara ficou lá 3, 4 anos e foi vendido por 70 milhões, eu poderia ter participado disso. Nessa mesma época, a gente vendeu 2 empresas nossas por alguns múltiplos 8 dígitos. Então, que foram 2 empresas de inglês que a gente lançava. Então a gente teve um raro evento de exit, que é muito difícil ter no nosso mercado, mas a gente teve. Então aconteceu que a gente teve essa percepção e a gente recebeu uma liquidez ali na hora que permitiu que a gente começasse a fazer essas primeiras compras. Então a gente... Aí a partir daí a gente decidiu fazer isso, compramos primeiro as pessoas que eram mais próximas, tal. As pessoas que já eram amigas, que já eram muito próximas. Aí compramos, sei lá, umas 4, 5 de uma vez. E aí depois fomos comprando 3, 4 por ano. Algumas deram errado. A gente comprou 19 até hoje. Dessas 19 que a gente comprou, 4 não funcionaram. E a gente tá com 15. Boa. Agora voltando para o cerne principal desse episódio, que é das empresas que permanecem aí no mercado do desaparecimento, eu gosto muito de falar isso, porque o Ícaro falou isso numa palestra na Craft. Ele falou assim, o nosso mercado, a regra é o desaparecimento. Então, as pessoas que elas permanecem muito tempo, elas realmente conseguiram conquistar algo que é muito difícil dentro desse mercado. E existem algumas pessoas, você citou algumas, né? Tem várias na Craft, mas você citou algumas que estão sempre ali, a Priscila, o Ícaro, você, o Sobral, o Ladeira. O que você acredita que são os grandes diferenciais dessas pessoas que parece que elas são sempre grandes, assim, o nome delas não sai do topo? Eu acredito que em qualquer campo de atuação, vão ter aquelas pessoas ali que são os top performers e tal. E elas vão continuar. Mas eu acredito que a coisa mais importante de todas é os relacionamentos que elas constroem. O JP falou no Galaxy que a principal razão por que uma empresa saía do Galaxy era a briga de sócios. Então, acredito que, primeiro de tudo, essa capacidade de construir relacionamentos de longo prazo. Isso é muito importante, que eu tô com o Lucas faz 9 anos, sei lá, 8 anos. Então, relacionamentos de longo prazo profissionais, isso muda tudo para melhor. A sua chance de crescer é muito maior se você faz isso. E depois, assim, esses casos específicos que você citou são pessoas de um talento muito acima da média, uma dedicação muito acima da média. E também, todas elas tiveram muita sorte de pegar um timing de mercado, como assim que eu peguei também. Então, pessoas que começaram numa época onde era muito mais fácil construir audiência do que é hoje. E, por outro lado, tinham outras dificuldades, né? Que nem hoje em dia tem inteligência artificial, tudo é muito na mão, tudo é muito mastigado, mas o mercado é muito mais lotado do que era antes. Então, essas pessoas que chegaram primeiro beberam água limpa e é muito difícil bater. Então, assim, o que eu acredito que acontece é que é muito difícil para um entrante chegar num nível de ter uma empresa que nem, sei lá, o Ravi bateu 500 milhões de faturamento. Então, assim, é muito mais difícil você chegar nesse nível, assim, você sendo um entrante. Agora, por outro lado, é muito mais fácil começar do que era naquela época, que não tinha curso de tráfego, não tinha curso de copyright no Brasil, as ferramentas eram muito mais rudimentares. Por outro lado, o lead era R$1, sei lá. Então, são várias coisas que
Quem viveu, viveu. E nesse tempo de digital, né? Você que está aí nesse tempo, vai fazer 10 anos, mais de 10 anos. 10 anos. 10 Esse ano anos. fez 10 anos. Esse ano fez 10 anos. Você viu muitas ondas acontecendo, né? Então, muitas coisas. Parece que cada ano tem algumas ondas principais que esse mercado vive. E esse ano, acho que é a IA, o lançamento pago, a vitalícia. Como é que você vê essas ondas que aparecem no mercado? Porque tem, assim, as pessoas que simplesmente copiam e falam, tá todo mundo fazendo isso, eu vou tentar fazer também. E as pessoas fazem sem nenhuma estratégia. E outras fazem e têm bastante resultado porque conseguem enxergar e criar uma estratégia ali. Como saber qual onda surfar dentro do digital? Eu acredito que é, mais uma vez, uma questão de você entender o seu próprio business, o que faz sentido para o seu próprio business. Por exemplo, o lançamento pago, ele surgiu como uma resposta ao encarecimento do lead e o baixo comparecimento no lançamento gratuito. Se você está fazendo um lançamento gratuito, como por exemplo, a gente tem alguns produtos nossos que a gente faz lançamentos gratuitos com 20 mil pessoas ao vivo, 30 mil pessoas ao vivo, 40 mil pessoas ao vivo. A gente nunca trocou para o lançamento pago. Por quê? Porque a gente continua performando bem no lançamento gratuito. Mas se a pessoa não está performando bem como ela performava antes, isso surge como uma opção para ser testado. Então, eu acredito que é muito mais uma questão de autoconhecimento ali, de entender o seu negócio e também de estar em contato com ambientes como esse, como grupos de mastermind, de mentoria, eventos, porque lá estão os top players do digital e esses top players sempre estão contando o que eles estão fazendo e por que eles estão fazendo. E aí você pode entender o que os top players estão fazendo, fazer uma adaptação para a sua própria realidade e aí decidir se aquela estratégia, aquela onda vale para você. Mas isso é muito importante porque eu sempre falo aquela analogia do surfista. Então você imagina o Gabriel Medina nas Olimpíadas de Paris, o surfista é o empreendedor, a prancha é a empresa. Você pode ter um grande empreendedor e uma grande empresa. O mercado é a onda. Se não tiver uma boa onda, você não vai conseguir ter resultado. E a onda que você escolhe surfar é o fator mais determinante se você vai ter resultado ou não. Então, por exemplo, quem surfou a onda da vitalícia no ano de 2023, no ano de 2024, nesse ano ainda, eu acredito que vai fazer muito dinheiro. A tendência é que essa estratégia diminua de impacto, né, à medida que o tempo for passando. Porque todo mundo vai começar a fazer, isso vai virar o padrão, e aí vai perder esse efeito novidade, esse efeito de pressão. Perfeito. E teve uma onda, né, que ela ainda se mantém, que é a onda do high ticket. Então, as pessoas começaram a querer cobrar mais caro pelos produtos. E acabou que nessa onda surgiram muitas mentorias. E as mentorias acabaram cada vez mais saindo do conceito de mentoria, porque começaram a colocar um tanto de gente, aquelas mentorias escaláveis. E os top players do mercado foram muito por essa linha. E você foi numa linha totalmente diferente. Falou, não, vou fazer uma mentoria individual. Que aí, na hora que você olha, fala assim, tá, mas será que isso é rentável ainda, fazer uma mentoria individual? Por que que você escolheu, dentro desse momento, focar na sua mentoria individual, sendo que a maioria das pessoas está fazendo mentorias escaláveis cheias de pessoas? Uhum. Primeiro porque eu já fui sócio de 2 mentorias escaláveis e cheias de pessoas. E não foram experiências boas para mim. No sentido de que algumas pessoas tiveram resultado desses produtos e tal, mas eu acredito que não era a melhor experiência possível que eu poderia proporcionar. Então, primeiro foi por isso, porque a minha experiência com isso não foi muito boa. Segundo, que eu acredito que, no que eu falei um pouco da questão do suficiente. Para mim já é o suficiente ter 300 clientes pagando 70 mil reais. Tipo, um ticket médio. Não preciso de mais que isso. Uhum. Para atingir meus objetivos financeiros, para continuar crescendo a Palur. Assim, claro que eu tô buscando crescer e tudo mais, mas eu tô satisfeito com as coisas do jeito que estão indo, com o crescimento que a gente está tendo. E por fim, é porque eu acredito que para você ter uma mentoria escalável, você precisa ter um método e encaixar todas as pessoas dentro desse método. E Sim. eu não acredito nisso. Eu acredito que marcas diferentes, pessoas diferentes, precisam de estratégias diferentes. Então, se eu for passar uma forma para que todo mundo caiba dentro dessa forma, eu acredito que eu vou perder o meu maior diferencial competitivo, que é enxergar uma estratégia personalizada para cada pessoa.
Muito bom. E a gente falou das ondas, mas também tem os princípios, né? Que são as coisas que nunca mudam. O que você acha que sempre funcionou e sempre vai funcionar dentro do marketing digital? O que eu acredito que sempre vai funcionar é você ser ético, então você ter uma promessa proporcional à sua entrega. Então eu acredito que isso sempre vai funcionar, porque se você promete que você vai entregar uma coisa, você entrega o que você está prometendo, outras pessoas vão contar que elas receberam o que você prometeu e esse negócio tende a durar à medida que os anos forem passando. A segunda coisa é você ter um foco no cliente. Então, nas nossas empresas, não só na Craft, mas na maioria das empresas que a gente se torna sócio, as empresas têm um foco muito grande no cliente. Então, eu acredito que a partir do momento que as decisões da empresa são tomadas visando o bem-estar do cliente, essas empresas tendem a ter continuidade. E, por fim, os dois fundamentos da Creator Economy, que é você precisa ter uma máquina de construção de audiência e uma estratégia inteligente para rentabilizar ao máximo aquela audiência que você construiu. Boa. Eu queria fazer com você uma brincadeira aqui, mas é fácil. Eu selecionei 4 mentorados, que são mentorados seus que estão nessa linha de permanecer dentro do mercado e crescendo, não só permanecendo, mas crescendo, sendo cada vez mais lucrativo. E eu queria que você falasse 3 coisas dessa pessoa que fazem com que ela esteja nesse lugar, beleza? Começar com a Isa Moreira, que está no seu Mastermind há 7 anos, né? Cresceu muito dentro dele. O que você acha que são os 3 grandes pontos que fizeram a Isa ser a Isa Moreira hoje? Eu acredito que, primeiro de tudo, é a capacidade de execução. Então, tudo que ela aprende no Mastermind, ela testa, experimenta e executa muito rápido. Segundo, é o comprometimento dela, a disciplina. Então, ela está sempre estudando, ela está sempre melhorando, ela está sempre buscando se desenvolver, ser uma pessoa melhor e tudo mais. E terceiro, eu acredito que ela também é muito centrada nas clientes dela, na aluna dela, no tratamento que essa mulher vai receber a partir do momento que ela tem qualquer tipo de ponto de contato com a empresa dela. Perfeito. E a Sabrina Oliveira? A Sabrina Oliveira, acredito que é a mesma coisa em relação aos clientes. No caso da Sabrina, ela ensina as pessoas a entrarem no vestibular de medicina, a passar no vestibular. Então ela tem... O produto dela é muito bom, ela tem um diário da aprovação, ela tem sessões de monitoria, de mentoria individuais ali com os clientes dela. Ela treina vários monitores para fazer isso. Então, acredito que ela é muito centrada no produto. Ela também é uma grande comunicadora. Ela se tornou uma grande comunicadora ao longo desse caminho. Ela entendeu que esse era o diferencial competitivo. Ela estudou isso a fundo, ela estudou storytelling, ela estudou produção de conteúdo. E terceiro, no caso da Sabrina, eu acredito que é a disposição dela de contribuir. Como ela contribui muito, as pessoas são muito dispostas a contribuir com ela. Então, eu acredito que toda vez que ela precisou de alguma ajuda, sempre tiveram muitas pessoas que se disponibilizaram a ajudar e o negócio dela super performou. Ela tem milhares e milhares de alunos. Inclusive, ela é uma das pessoas que a gente investiu. Acho que ela foi a segunda empresa que a gente investiu. Bom, ela inclusive no Craft Creators, ela contou ali como que ela usa a produção de conteúdo dentro do próprio produto, né? Eu achei incrível, porque a maioria das pessoas só pensa no conteúdo para trazer mais gente. Ela pensa no conteúdo para gerar valor para o aluno dela e para reter aquele aluno ali. É incrível. Mais uma empresa, mais uma pessoa que você é sócio, o Rafa Leite. O que você acha que são os 3 pontos que fazem o Rafa crescer tanto? O Rafa, primeiro de tudo, ele é um cara muito ousado. Então, quando eu fui me tornar sócio dele, ele falou, cara, a gente só tem um valor aqui nessa empresa, que é all-in. Então, eu nunca teria uma empresa que fatura 50 milhões de reais se eu não tivesse sócio do Rafa, porque eu nunca teria coragem de fazer as coisas que ele fez, do tipo, o tanto que ele arrisca investir, essa cabeça de quer ser o top 1 do mercado. Então, acredito que primeiro essa ousadia, assim. Segundo lugar, ele é o melhor copywriter do Brasil, disparado, pra mim. Então, ele é um cara que se aprofundou muito nessa questão do storytelling. Ele é um grande contador de histórias. Ele é carismático, ele sabe contar, ele sabe fazer com que as pessoas se emocionem. Em terceiro lugar, ele desde o começo decidiu investir nele mesmo, que no final sempre é a coisa que dá mais retorno.
Eu lembro que quando ele faturou R$ 100.000 a primeira vez, ele decidiu entrar pra Craft e custava 50 mil na época. E, por exemplo, ele já tinha outros sócios, todos os sócios queriam distribuir o dinheiro e tal. E ele falou, não, tipo, galera, não é hora disso e tal. Vamos investir nisso aqui. E o fato dele ter entrado lá, com certeza, ajudou muito que ele chegasse mais rápido nesse nível de faturamento que ele tá hoje. E por último, Samerage. O Summer, eu acredito que é uma questão de repertório. O Summer é um cara que lê muito, ele tem um arcabouço cultural muito amplo. Então ele começou a publicar os textos dele ali de maneira despretensiosa e começou a construir uma audiência gigantesca. Então, a primeira coisa no Summer com certeza é a capacidade de comunicação. A segunda coisa é que ele também é um cara que ele é muito disposto assim a ser o número um, a buscar ser o melhor possível, o maior possível. Ele tem essa ousadia de fazer tudo o que precisa para crescer. E em terceiro lugar, eu acredito que o Summer é um trabalhador incansável. Eu acredito que ele é o cara que mais lança na Craft. Ele deve lançar, tipo assim, todo mês, a cada 40 dias. E ele tá há muitos anos nessa toada. Então isso também contribui para que ele chegue nesse nível que ele tá. Muito bom. Eu quis trazer esse exercício aí com você, porque cada uma dessas pessoas pode inspirar a pessoa que está assistindo. Então, às vezes, o contexto dela é diferente do contexto do Summer, mas ela consegue se inspirar no contexto da Isa, por exemplo. Então, vocês viram que não foi tudo igual, né? Não existe uma fórmula perfeita para você permanecer no mercado, mas você pode se inspirar nesses pontos dessas pessoas para encontrar o seu diferencial para você chegar nesse lugar. E para fechar, Vinhas, se você estivesse começando no digital hoje, assim, você não é o Rodrigo Vinhas, você não surfou a onda lá atrás, você entrou no mercado hoje, o que você faria? Eu produziria uma quantidade avassaladora de conteúdo. Então eu produziria muito conteúdo pro TikTok, muito conteúdo pro Instagram, muito conteúdo pro YouTube, porque o fato de eu ter começado vários anos depois do que a maioria das pessoas que estão concorrendo comigo começaram, faz com que eu precise ter um diferencial, especialmente em termos de volume. Não só de volume para que você apareça muitas vezes para as pessoas, mas para que você também aprenda a fazer. Então vamos supor, se você estiver fazendo TikTok, você vai ter que fazer uns 500 TikToks até ficar bom. Se você estiver fazendo Reels no Instagram, você vai ter que fazer centenas e centenas e centenas até ficar bom. YouTube é a mesma coisa. Então, quanto mais vezes você fizer aquilo, mais rápido você vai estar jogando o jogo em um nível alto.